final do ano de 1977, o capitão da aeronáutica Uirangê de Holanda Lima liderou uma missão investigativa de OVNIs que é considerada a mais intrigante e misteriosa da história do Brasil. Essa enorme missão envolveu mais de 60 pessoas, incluindo oficiais da Força Aérea Brasileira, médicos, psicólogos e outras autoridades. Essa investigação não teria somente investigado OVNIs, mas também o aparecimento de luzes que estariam ferindo pessoas e até mesmo teria matado uma pessoa. Mas não seriam luzes comuns no céu, seriam fachos de luz que atingiam as pessoas e sugavam o sangue delas. Os relatórios finais dessa investigação têm mais de 1000 páginas, 500 fotos e 16 vídeos que até foram, uma parte delas, liberados pelo governo no site do Arquivo Nacional. Essa operação foi denominada Operação Prato e levou 4 meses. Eu sou Rafael Zulian, esse é o canal Conspirando os Fatos. Fica comigo que eu vou te contar muitos detalhes dessa missão incrível que se passou no Brasil em 1977. Tudo aconteceu no ano de 1977, no vilarejo chamado Colares, que fica a 80 km de Belém, a capital do Pará, quando uma equipe da aeronáutica, comandada pelo capitão Uirangê de Holanda, foi designada para investigar fachos de luzes que estavam atingindo pessoas e sugavam-lhes o sangue. Para você entender muito bem a seriedade dessas luzes, em um dos relatos oficiais, a médica Welaide Cecim, que tinha 24 anos na época e estaria atendendo todas as ocorrências dessas luzes, ela deu o seguinte diagnóstico e a seguinte explicação para as pessoas que eram atingidas por essa luz. Essas feridas também deixavam marcas, como se agulhas tivessem penetrado e queimado a pele. E também, segundo a médica, causavam necrose imediata na pele. A equipe do capitão Uirangê pertencia ao 1º Comando Aéreo Regional, ou 1º Comar. Eles receberam um ofício da prefeitura com reclamações dos pescadores que não conseguiriam fazer o seu trabalho por causa das aparições dessas luzes estranhas no céu. Os objetos não só sobrevoavam a região, mas também, segundo os pescadores, mergulhavam, entravam e saíam do mar, realmente causando um pânico geral. E logicamente, essas aparições, mais os relatos de ocorrência de que as pessoas estariam sendo feridas por essas luzes, causou um pânico e um medo na região. As pessoas estavam fazendo vigília, se armando com pedaços de pau, pedra, espingardas, porque eles queriam afastar o que eles falavam que era um mal. Eles não acreditavam naquela época que seria coisa de alienígena, extraterrestre. Eles acreditavam que seria obra do diabo e que isso seria um castigo que aquela região estaria sofrendo. Então, pelas características dessa luz, os locais, o pessoal que vivia nesse vilarejo, decidiu chamar o fenômeno de chupa-chupa ou simplesmente chupa. No dia 27 de outubro de 1977, um psiquiatra teria também sido enviado lá. Depois de colher o testemunho das pessoas atingidas, ele chegou ao diagnóstico de histeria coletiva, que seria como se uma pessoa entrasse em pânico e as outras seriam influenciadas por essa pessoa e no final todo mundo teria entrado em pânico. Ele deu um exemplo que como seria um avião, por exemplo. Uma pessoa entra em pânico dizendo que o avião vai cair e todo mundo começa a entrar em pânico e acreditar que realmente o avião iria cair. Ninguém ficou, logicamente, satisfeito com esse diagnóstico. Essas luzes, além da queimadura que fazia na pele das pessoas, ela também causava náusea, febre, sintomas de infecções. Então, realmente, a população entrou em um pânico generalizado. Então, finalmente, a aeronáutica decidiu enviar essa equipe do capitão Uirangê. A coisa estava tão fora de controle nesse vilarejo que as pessoas começaram a deixar a vila. Muitas pessoas se mudaram, praticamente a vila estava quase vazia quando a aeronáutica estava lá investigando. O capitão Holanda decidiu chamar essa operação de Operação Prato, em referência ao nome dado em inglês, que seria Flying Saucer. Saucer em português é prato. Então, como era uma operação sigilosa, ao invés de dar o nome de Operação Disco Voador, ele denominou Operação Prato. Então, nesses 4 meses, o que eles faziam? De dia, eles colhiam testemunhos das pessoas e à noite eles faziam vigília.
a equipe do Capitão Irangi montaram vigílias ou pontos de observação em vários locais diferentes da cidade de Colares. E foi aí que eles começaram a registrar muita coisa que foi além de luzes. Como a equipe estava de prontidão, armada com binóculos, câmeras profissionais, filmadoras, eles registraram todas essas fotos que eu já falei para você no começo, que são aproximadamente 500 e mais essas 16 horas de vídeo. Vamos parar para analisar um pouquinho por aqui. Se não fosse tão sério assim, você acha que a aeronáutica gastaria 4 meses investigando isso? Você acha que realmente eles levariam essa equipe enorme, com binóculos, com câmeras fotográficas, com equipamentos profissionais para registrar coisas que não existiriam? E antes da equipe do primeiro Comar chegar lá, segundo o Capitão Holanda, outra equipe local da aeronáutica do Pará já teria relatado os avistamentos. Então é por isso que a aeronáutica decidiu realmente mandar essa investigação enorme para lá. Um dos principais pontos de observação seria na praia de Humaitá. Somente nessa praia, mais de 130 registros de avistamentos que foram relatados por militares, hein? E também, logicamente, pescadores que trabalhavam por lá. Tudo continuou a ser documentado, então eles não tinham mais dúvida que algo sobrenatural estava acontecendo lá. Eles não tinham a prova que seriam alienígenas, extraterrestres, ninguém sabia o que era, mas teria uma coisa muito estranha acontecendo. O Capitão Holanda não estava muito convencido de que as luzes seriam discos voadores. Nos relatos dele, ele dizia ter avistado somente luzes, que não havia prova nenhuma que teriam formas ou que teriam uma consistência. Mas as coisas mudaram quando ele e alguns oficiais estavam na praia de Machadinho. Eles relataram oficialmente que viram a 250 metros de altitude uma nave em formato oval, parecia uma bola de futebol americano e cor preta, de aproximadamente 30 metros de diâmetro. Depois disso, outras aparições começaram a ser relatadas por outros oficiais, que as luzes agora teriam formas de disco voador e formas ovais. Por isso que eu te disse antes, essa foi uma missão que é considerada a mais documentada da ufologia e também da aeronáutica que investigava OVNIs. Mas acreditem se quiser, mesmo depois de todos esses relatos, fotos, filmagens, desenhos, testemunhos, a aeronáutica, como já disse antes, estava começando a agir muito estranhamente. Então, como os relatos estariam mudando, os oficiais estariam relatando discos voadores, a aeronáutica decidiu do nada acabar com a missão. Eles chamaram o Capitão Holanda lá numa sala e disseram: bom, pegue seus homens e vocês têm que sair aqui de Colares porque a missão acabou e não se fala mais isso. Não explicaram para ele. Ele relatou depois que um dos oficiais que estariam lá chegou para ele depois e disse: capitão, não desista, continue investigando você mesmo. Então ele seguiu as instruções desse oficial e continuou pesquisando por muitos anos sozinho. Segundo relatos, aproximadamente em março de 1978, todas essas aparições tinham acabado. Não teriam mais luzes, não teriam mais chupa-chupa, então não sabemos muito o que aconteceu, a mídia parou de cobrir o caso. O Capitão Holanda guardou esse segredo com ele e tudo que aconteceu porque a aeronáutica disse que isso e tudo que tinha acontecido era sigiloso e não poderiam mais falar nisso. Não poderiam dar entrevista, não poderiam fazer relatos a ninguém. Então, esse segredo foi guardado pelo Capitão Holanda até 1997. Foi então que ele ligou para o famoso e o grandioso ufólogo Ademar Guevara, não sei muito como se pronuncia, mas ele é um dos maiores ufólogos do Brasil. E nessa entrevista que está gravada, está aqui no YouTube, você pode dar uma olhada. Depois, se eu achar, eu vou deixar o link para você na descrição. Ele relatou meticulosamente todos os detalhes dessa missão. Mas as coisas foram ficando muito estranhas quando em 2 de outubro de 1997, menos de 2 meses depois da entrevista, ele teria se suicidado. Ele estava em casa com sua filha e uma enteada num condomínio chamado Iguaba, na região litorânea do Rio de Janeiro, quando foi encontrado morto. Ele teria se enforcado. Inicialmente, eles relataram que seria com um cinto, mas depois a história mudou um pouquinho e disseram que ele se enforcou com uma corda. Quando ele se matou,
ele já teria sido promovido a coronel, mas ele estaria afastado da FAB por aproximadamente 7 anos. Havia muitos relatos que ele estava realmente em depressão profunda, que ele não tinha amigos, que ele ficava o tempo todo dentro de casa, mas toda essa depressão teria vindo logicamente dos casos e da frustração dele, porque eles encerraram a missão sem ao menos consultá-lo, e também porque ele não conseguia compartilhar com ninguém todos esses fatos, porque ele estava sendo proibido pela aeronáutica de compartilhar os fatos. Então há outros relatos que ele já teria na ideia de se matar quando ele deu essa entrevista, então por isso que ele quis pôr tudo para fora antes de se suicidar. Outros ufólogos e investigadores acreditam que ele tenha sido assassinado. Então há muita polêmica nessa morte do capitão e até hoje ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Parentes e amigos do coronel também dizem que ele já teria relatado antes que ele teria feito o mesmo contato imediato de 3º grau com os alienígenas. Ele teria avistado uma aeronave de 100 metros. Essa nave teria pousado em pé nas margens do rio. E a aproximadamente 70 metros do capitão Holanda e dos outros oficiais, uma porta teria se abrido dessa nave e alienígenas teriam saído e começaram a flutuar no rio. Aparentemente, depois deste relato, foi que a aeronáutica decidiu acabar com a missão. Gente, para concluir o vídeo aqui, eu gostaria de dar minha opinião. Eu não estou aqui para dizer que acredito em tudo que foi relatado, mas não tenho que discutir. Está tudo oficialmente lá no Arquivo Nacional. Aliás, não tudo, né? O estranho é que eles só liberaram o que os convém. Mas esse caso é realmente incrível. E eu até hoje não entendo por que esse caso não tem a mesma relevância do que outros casos. Mesmo do que o ET de Varginha, por exemplo, e também o caso de Roswell nos Estados Unidos. Esses são considerados os casos mais famosos de ufologia. Mas este caso da Operação Prato não existe, você pode procurar nenhum outro caso tão bem documentado como esse. Este caso é um dos favoritos que eu tenho e praticamente mudou a minha vida também. Eu li sobre esse caso a primeira vez quando eu tinha 17 anos e também assisti um programa no Você Decide, que também tem no YouTube aqui uma versão que falou sobre isso, e até hoje eu não consegui esquecer esse fato. Então é um prazer que eu tenho aqui de falar um pouquinho com você sobre esse caso. O meu plano é fazer uma live sobre isso. Então, se você tem interesse que eu faça uma live, a gente pode discutir sobre esse assunto, deixa um comentário que eu vou ficar muito contente de poder fazer essa live e discutir com vocês. A gente pode abrir páginas, investigar os documentos. Mais uma vez te peço, se você estiver curtindo o canal e conteúdo, para dar um like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e se você ativar o sininho, como eu disse antes, você não vai perder nenhum vídeo. Valeu mesmo, gente, te vejo talvez numa live ou no próximo vídeo.